Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 140 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 432, 433 e 434 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito do trabalho do menor. Neste sentido, nos informa o artigo 432 da Consolidação das Leis do Trabalho que a duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornadas. Portanto, a jornada do aprendiz não poderá, em hipótese alguma, exceder as 6 horas, sendo expressamente vedadas a prorrogação e a compensação dessas jornadas. Interessante é notar que continua esse mesmo artigo 432 da Consolidação das Leis do Trabalho em expressa discordância com o seu caput, dizer que esse limite pode exceder até 8 horas para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nestas horas forem computadas as destinadas à aprendizagem teórica. Portanto, a regra que vimos observando no início desta nossa aula de número 140 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, prevista neste mesmo artigo 432 da Consolidação das Leis do Trabalho, parece-nos dissonante com esta nova situação desenvolvida pelo esse mesmo fascículo legal. Portanto, a duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornadas. Só que não, porque esse limite pode exceder, diz este mesmo artigo consolidado, pode exceder até 8 horas para aqueles aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nestas 8 horas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Portanto, a duração do trabalho do aprendiz não excederá as 6 horas, desde que o aprendiz ainda não
tenha completado o ensino fundamental. Porque neste caso do aprendiz que já se formou no ensino fundamental, essa duração do trabalho poderá exceder de 6 horas até o limite máximo de 8 horas, se nestas 8 horas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Diz o artigo 433 da Consolidação das Leis do Trabalho que o contrato de aprendizagem se extinguirá no seu termo, ou quando o aprendiz completar 18 anos, ressalvada a situação do aprendiz portador de deficiência, ou antecipadamente, em outras hipóteses que já estaremos a estudar. Portanto, interessa que o artigo 433 da Consolidação das Leis do Trabalho diz que o contrato de aprendizagem, por óbvio, se extinguirá no seu termo. Ou ainda, quando o aprendiz completar 18 anos. Portanto, o contrato de aprendizagem ele tem dois eventos de extinção, propriamente ditos, na previsão deste artigo 433 consolidado. Ele se extinguirá no seu termo, que é óbvio, acabou o lapso temporal estabelecido para aquele contrato de aprendizagem, ele chegará ao seu fim. Ou quando, ainda que não tenha se extinguido pelo termo final previsto no contrato, o aprendiz completar 18 anos, ressalvada a situação do aprendiz portador de deficiência ou antecipadamente, nas hipóteses que ainda vamos estudar. Se o aprendiz for, portanto, portador de deficiência, como já vimos em aulas anteriores, não haverá o prazo em que ele se extinguirá no seu termo, ou mesmo quando o aprendiz em situação de porte de deficiência completar 18 anos. Sendo ele portador de deficiência, o contrato de aprendiz não se extinguirá pelo simples evento dele ter completado a faixa etária dos 18 anos. O contrato de aprendizagem poderá se extinguir antecipadamente quando houver o desempenho insuficiente ou a inaptidão do aprendiz, salvo no caso de portador de deficiência, quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistenciais e de apoio necessário ao desempenho das atividades. Então aqui nós temos duas situações diferentes. A primeira é quando o desempenho do aprendiz for insuficiente ou se comprovar a inaptidão do mesmo para aquelas atividades em que ele foi contratado como aprendiz, a não ser que este aprendiz seja portador de deficiência quando, para o exercício daquelas atividades para as quais foi contratado, ele estiver desprovido dos recursos de acessibilidade, ou seja, quando o contratante não dá a ele as condições mínimas para que ele tenha acessibilidade plena às atividades para as quais ele se encontra em aprendizado. No mesmo sentido, quando não houver as tecnologias
de assistência e apoio necessários ao desempenho dessas atividades. Em resumo, quando o contrato de aprendizagem foca num aprendiz portador de deficiência e aquele contratante não dá a ele as condições necessárias e mínimas para que ele possa ter acessibilidade às atividades contratadas ou mesmo as tecnologias assistenciais e de apoio necessário para o desempenho daquelas atividades, ou seja, o empregador não dá a ele as condições mínimas para que ele, portador de deficiência, possa exercer as atividades para as quais foi contratado como aprendiz. Outra hipótese de que haja a resilição contratual é quando o aprendiz comete falta disciplinar grave. É importante entender que esta falta disciplinar tem que ser grave ao ponto de promover a resilição do contrato de aprendiz por completa impossibilidade de considerar-se a continuidade daquele pacto. Então, a falta disciplinar cometida pelo aprendiz tem que ser de natureza grave. Outra hipótese de resilição do pacto é quando o aprendiz se ausenta injustificadamente à escola que implique perda do ano letivo. Então, aquele aprendiz que falta à escola de maneira injustificada, ao ponto de que estas faltas impliquem na perda do ano letivo, lembramos sempre que as ausências têm que ser injustificadas, é motivo para a solução do pacto de aprendizagem. Outra forma de solução do pacto de aprendizagem de forma antecipada é o pedido do término deste contrato pelo próprio aprendiz. Importante também analisar, dentro da situação prevista neste artigo 433 da Consolidação das Leis do Trabalho, que não se aplicam a estas situações os dispostos nos artigos 479 e 480 da CLT, quando se falar em extinção do contrato de aprendizagem dentro daquelas situações aqui mencionadas. Vamos antecipar que o artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho determina a indenização no caso de extinção antecipada do contrato a termo. Como já vimos em aulas anteriores, o pacto de aprendizagem ele é um pacto que tem que ter um termo para a sua finalização, portanto é um contrato a termo. Então não caberá, por exemplo, a extinção do pacto a pedido do aprendiz por ausência injustificada à escola, por falta disciplinar grave ou quando o aprendiz não se adaptou àquelas atividades para as quais foi contratado como tal. Então, nesse caso, não caberá nenhuma indenização por extinção antecipada do contrato de aprendizagem, desde que não haja justa causa
e não fará jus, portanto, o aprendiz nestas situações a receber por metade a remuneração a que tenha direito até o fim contratual. Então, as regras deste artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estaremos a estudar no momento oportuno, neste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não se aplicam às situações de resilição do pacto de aprendizagem. A mesma situação se verifica com relação ao 480 consolidado, que diz que o empregado no contrato a termo não pode desligar-se sem justa causa, sob pena de ter que indenizar ao empregador pelos prejuízos que desse fato resultarem. Então, naquela hipótese de que o pacto de aprendizado se encerrará a pedido do aprendiz, não cabe a aplicação do artigo 480 da Consolidação das Leis do Trabalho a essa modalidade de solução contratual, não tendo, pois, que o empregado aprendiz obrigar-se a manter-se sem justa causa na situação do pacto de aprendizagem, porque não terá que indenizar ao empregador pelos prejuízos que desse fato resultarem, que sejam os prejuízos que resultarem de seu pedido de resilição contratual. Então, não haverá a obrigatoriedade do aprendiz ter que indenizar o empregador pelos prejuízos que desse fato, ou seja, do fato do pedido de resilição contratual advindo do aprendiz resultarem. Diz o artigo 434 da Consolidação das Leis do Trabalho que os infratores deste capítulo ficam sujeitos à multa do inciso 1º do caput do artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho. É importante dizer que esse artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, ele veio a lume através da medida provisória número 905, de 11 de novembro de 2019, que foi posteriormente revogada. Nesta situação, o artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho perdeu a sua validez dentro do ambiente jusoperário brasileiro. Todavia, como já alertamos em diversas das nossas aulas anteriores, que tratavam do tema justamente das multas previstas neste artigo 634-A, o mesmo ainda continua a ser aplicado porque é a situação mais próxima de atualização de todas as multas da Consolidação das Leis do Trabalho que existe atualmente. Portanto, apesar de juridicamente não haver mais a incidência do artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho no hemisfério juslaboral pátrio, ele ainda é aplicado para que não se tenha uma situação que vinha anteriormente
a sua edição acontecendo, de termos multas seletistas sem nenhuma atualização em valores monetários inexistentes, como no caso do Cruzeiro Real, do Cruzado, né, que já não tem mais validade no sistema monetário brasileiro. Por isso que o artigo 634-A ainda continua a ser o foco dos aplicadores do direito, no sentido de utilizá-lo para atualização dos valores determinados pelas multas, como é o caso aqui das multas que incidem sobre os infratores do capítulo seletista que trata do trabalho do menor. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 140 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais que aqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E, além disso, podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.